Foi inaugurada uma loja da Shein e o pessoal quase enlouqueceu. Teve empurra-empurra, teve briga. Por que isso aconteceu? Vamos avaliar? Oi, gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje a gente vai entender por que o pessoal enlouqueceu quando abriu a loja da Shein em São Paulo. Bom, gente, essa loja da Shein, ela é experimental, até porque ela abriu no dia 12 e fechou no dia 16 de novembro. Isso quer dizer que aí a gente já vê por que o pessoal ficou tão doido, por duas técnicas de marketing que foram usadas, dentre outras milhares, né? Primeiro, a gente bate no FOMO. Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora. Então a pessoa ficou sabendo que ia ter a loja da Shein durante 4 dias, 12, 13, 14, 15, 16, 5 dias e falou, meu Deus, eu preciso estar lá dentro. Principalmente se ela ficou escutando ali um buchicho de que as pessoas iriam, então ela falou, eu não posso ficar de fora, eu preciso ir nessa loja, preciso comprar alguma coisa, porque se alguém for comprar e eu ficar de fora, vou ficar doida. Isso às vezes não é tão racional, você simplesmente sente aquela necessidade de estar incluído naquele programa, de estar incluído naquele que está acontecendo e você fala, eu vou. E aí você passa por muitas coisas que racionalmente, se você avaliasse anteriormente, você falaria, imagina, eu nunca passaria por isso. Só que estando lá, você é levado por aquele tumulto de emoções, de pessoas, de coisas irracionais, você acaba fazendo aquilo que todo mundo tá fazendo, correndo, empurrando, brigando. E isso é uma coisa que se você racionalmente parar pra pensar, você fala, imagina, eu nunca faria isso. E número 2, o viés da urgência ou tempo limitado. Eu preciso ir, porque essa loja vai ficar só 5 dias abertas. Então eu preciso estar lá, porque dia 16 ela fecha. Então eu vou, eu preciso ir. Então aquele negócio que tem urgência em acontecer e que tem tempo limitado é muito utilizado pelo marketing. Sabe aquele curso digital que você fala, o carrinho vai abrir hoje, vai fechar meia-noite. Então você precisa correr. É a urgência. Você precisa fazer aquilo agora ou você vai ficar sem. E aí você fica tomado por aquela sensação de necessidade, de urgência. Você vai lá e compra porque você acha que depois que o negócio fechar, você vai se arrepender por não ter comprado aquele produto. Então, dentre outras estratégias de marketing, essas duas ficaram muito fortes em cima da abertura dessa loja da Shein. E aí as pessoas entraram lá e se sentiram na necessidade, na obrigação e na vontade de consumir um produto que às vezes nem estava precisando, nem sabia que existia, mas teve aquela sensação gostosa de comprar. Então vamos lá. O que eu acho que estava envolvido também no lado do prazer? E, gente, quando eu falo que a gente não pode comprar por impulso, que a gente não pode comprar coisas que a gente não precisa, eu não excluo aquela compra que você compra algo que você quer, mas que você não precisa, que te traz prazer, que te traz alegria. Isso é genuíno e isso precisa existir. Não existe um ser na face da Terra que só compre aquilo que é estritamente necessário. Não existe isso. Isso é conto de fada. O que a gente precisa fazer é que a grande maioria das compras precisa sim ser de coisas essenciais. E o resto que tem que existir e vai existir são de coisas para agradar o nosso ego, para deixar a gente feliz, para aquela sensação de coisa diferente, de coisa nova. Tudo isso é genuíno e legal. O que não pode acontecer é exagerar na dose. Então todo mundo que compra por impulso em excesso, exagera na dose e aí fica sem dinheiro, se endivida e fica entulhado de coisa que não tem necessidade e às vezes fica se questionando porque comprou aquilo. Então suponhamos que você fala, não, eu vou, e Fernanda, eu fui e não passei por isso. Óbvio, teve muita gente que provavelmente entrou na loja, com certeza deve ter encontrado ela lotada, mas conseguiu entrar com tranquilidade. Eu acredito que aquele tumulto tenha sido mais na hora de abrir as portas, né? Enfim, então é muito genuíno você falar, eu quero ir, não tem problema. Deve ter sido mesmo gostoso ficar olhando produto, novidades. Eu mesmo gosto muito de fazer isso. Inclusive, essa é uma das técnicas que eu uso para não comprar por impulso, para não desejar demais alguma coisa. Como eu sempre falo para vocês, quando antigamente, que eu era mais consumista, eu ia nos lugares e falava, eu quero. Hoje eu tenho a clareza de simplesmente olhar, a clareza de ver que aquilo lá é legal, mas eu não preciso ter. Então, igual eu falei em vários vídeos já, tinha uma seção dentro do supermercado que eu frequentava e que hoje eu não frequento mais, que era uma área de só pra casa, de coisinhas de cozinha, de decoração, e toda vez eu ia lá e comprava um item, porque eu achava que eu tinha que entupir minha casa de decoração. Hoje, eu não faria mais isso, eu até não fiz isso numa época que eu já estava estudando minimalismo, e isso pra mim foi uma lição de vida que vai olhar. No começo era, nem chega perto,
porque você vai comprar. Depois de um tempo, você fala assim, eu quero ver as novidades, posso ir lá? E com todo o meu novo entendimento, do meu amadurecimento sobre as coisas, sobre a minha relação com as coisas, eu pude simplesmente ir lá, ficar feliz em ver aquilo que era novo e não querer levar para minha casa. Então eu tive esse entendimento de que sim, é muito divertido você olhar as coisas e não necessariamente comprar. Então a gente pode sim comprar um pouco, mas o olhar também é gostoso. Então você pode fazer dessa forma. Não, Fernanda, eu fui na loja da Shein, olhei tanta coisa, vi tanta novidade, achei tão divertido. Eu adoro, gente. Futricar, eu adoro. Olhar, achar engraçado, mostrar para os outros, nossa, olha que legal, isso aqui faz isso, mas não necessariamente você precisa levar para casa, porque você sabe que no dia a dia aquilo lá não vai te atender, você vai embudocar dentro de uma gaveta. Então você pode ter o seguinte pensamento: vou até a loja da Shein, vou gastar até R$50, R$100, sei lá, o montante de dinheiro que você tem e pronto. E aí você escolhe aquelas coisas com o maior carinho do mundo, sai de lá satisfeito e não se endivida, porque você gastou um dinheirinho que você podia gastar, seja ele qual for, porque lá devia ter produtos de tudo quanto é preço, desde o mais baratinho até o mais caro. Tá, filha, eu tenho R$10, beleza? Entra lá dentro e escolhe aqueles produtos que você acha que vai ficar feliz. E você precisa ter esse amadurecimento dentro de você. Você não precisa entrar lá e querer comprar tudo que você vê. Até porque lá dentro, eu acredito que pouquíssimas pessoas foram porque tinham a necessidade de comprar alguma coisa que só aquela loja ofereceria. Até porque você pode fazer essa compra online. Tá, não, Fernanda, a pessoa que entrou não tinha dinheiro, era uma oportunidade única e ela precisava de mais daquilo. Gente, ali dentro provavelmente não venda nada que é estritamente essencial. Posso estar falando bobagem porque eu não entrei na loja, mas a grande maioria esmagadora não estava lá por necessidade, e sim por vontade. Então, antes de você saindo aí comprando feito uma louca, tanto na internet como na rua, por que você não se inscreve aqui no canal? Porque eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão, não esquece que isso aqui é muito importante para mim. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Então, o que eu quero que vocês façam a partir dessa experiência, porque querendo ou não, isso foi uma experiência. A Shein usou todas aquelas pessoas para poder fazer um experimento, para saber qual era a aceitação das pessoas para uma loja fixa. Vai que um dia eles têm interesse em abrir uma loja fixa, eu não sei exatamente qual é a estratégia deles, mas todo mundo que estava ali foi usado como experimento. Bom, então a aceitação foi muito grande. Aí a empresa vai ver o que ela vai fazer com essa experiência, né? Se esse era o objetivo mesmo, de abrir às vezes lojas com data marcada, para desovar estoque, enfim, gente, tem várias estratégias e ali com certeza aquelas pessoas foram usadas para entender. Não tá errado, tá? Não estou culpando a loja. A loja tem direito de fazer o que quiser e só vai quem quer. Ninguém precisa se sentir obrigado. Mas a questão é essa, é você entender qual é a sua relação com as coisas, qual é a sua relação com o desejo de ter as coisas. Toda vez que eu falo sobre isso aqui, eu falo muito para pessoas que não têm falta e eu vou sempre repetir isso. Não estou falando das pessoas que mal têm dinheiro para sobreviver. Estou falando daquelas pessoas que já têm o básico, têm as necessidades básicas atendidas, têm o a mais, que todo mundo precisa desse a mais. As pessoas que vivem só na sobrevivência, é praticamente desumano isso. Então eu estou falando das pessoas que têm aquela vida controlada, mas que têm um teto e sabe qual é o teto de gasto. Ou melhor, deveria saber. Então, se você tem a sua vida organizada financeiramente, é possível que você faça compras que não sejam estritamente necessárias para dar esse prazer que a gente precisa na vida. Porque a gente não precisa só viver comprando o que é estritamente necessário. É muito normal a gente preencher a nossa vida com coisas que não são essenciais, mas que nos trazem prazer. É uma coisinha ali que te agrada comendo, é uma coisinha que te agrada tendo, uma que te facilita a vida. Então, a gente precisa ter esse entendimento para viver no equilíbrio. Equilíbrio é, primeiro a gente tem que comprar o que é de necessidade extrema, essencial para a sobrevivência. Depois a gente vai preenchendo a vida com os prazeres de alegria, de conforto, de trazer uma pitada a mais para nossa vida. Porque a gente não veio na vida só para fazer aquilo que é necessário e não curtir os momentos, as coisas que o mundo tem para oferecer. E é isso que eu trago para vocês. Eu quero que vocês façam um exercício de reflexão. É sempre nesses momentos que a gente vai avaliar o nosso comportamento. Como é o seu comportamento com relação às coisas, com o que você gasta mais, que você acaba prejudicando o seu orçamento. Então, lembrando que primeiro você precisa ter um orçamento muito bem organizado com as suas categorias, tanto das essenciais como aquelas para preencher a vida de prazer. Então, se você tem essa organização financeira, fica muito mais fácil de você decidir quanto e como você pode gastar o seu dinheiro com esses outros itens. Quanto que você poderia gastar numa loja da Shein, caso essa fosse a sua vontade, que também não tem problema nenhum. É completamente compreensível, correto, contanto que isso não acabe com o seu orçamento. Bom, por hoje é isso. Eu sempre vou trazer aqui muita coisa pra gente refletir, porque é a partir daí que
gente vai começando a mudar alguns hábitos que não são benéficos para a gente na nossa vida. Deixa aqui embaixo os comentários do que você achou dessa estratégia da Shein aqui no Brasil. Fui, um beijo!